Que privilégio temos, amados, de nos reunirmos como igreja. É muito precioso esse momento que temos de repartir a palavra, de estarmos juntos, comunhão. E é algo que tem edificado o nosso coração. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28, o verso 36, 37 e 38. Antes de lermos, vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, essa lavada e comprada por um alto preço, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos regenerou com a Tua palavra, Pai. O Senhor nos regenerou com o Teu verbo encarnado que é Cristo, Pai. Pai, muito obrigado por aquele sangue que foi derramado, que foi vertido no Calvário e nos deu uma nova vida, Pai. Pai, muito obrigado porque hoje temos livre acesso ao trono da graça por meio do Filho, Pai. Só temos a Te agradecer, Pai. Então fale conosco também essa noite, por Tua palavra. Nos ensine por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Êxodo, capítulo 28, a partir do versículo 36. Vamos ler. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Amados, o contexto desse versículo aqui, nós estamos falando sobre a veste sacerdotal. Aqui o próprio Senhor, Ele dá as orientações de como deveria ser a veste sacerdotal. Lá no Antigo Testamento, tudo era falado por figuras. Hoje nós temos a realidade. Mas o Senhor quer nos ensinar através dessas figuras. Ele quer nos ensinar por tudo aquilo que Ele já fez no Velho Testamento. Então aqui, Ele está falando que na veste de Arão deveria ter na mitra, que é um turbante, é uma espécie de chapéu que o sumo sacerdote usava, deveria ter uma lâmina de ouro puro, ou uma plaquinha, para a gente facilitar, escrito Santidade ao Senhor. Amados, o que a palavra quer nos dizer, nos ensinar, quando ela está falando que o sumo sacerdote deveria ter a palavra santidade ao Senhor na sua testa? Que nós devemos ter uma mente santa. Se nós estamos analisando ali, nós vemos que a testa aqui está falando da nossa mente. Então, a santidade ao Senhor deve ser algo fundamental em nosso pensamento, em nossa mente, é algo que não pode fugir dos nossos olhos. Nós devemos ter sempre isso em mente. Por quê, amados? Porque não existe cristianismo sem santidade. Não existe cristianismo sem santidade. A própria palavra fala em Hebreus 12 que sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é algo muito sério. Martin Lloyd Jones, um irmão do passado, ele fala o seguinte: se você não deseja ser santo, não tem direito de pensar que é cristão. Santidade não é algo opcional na vida cristã. Santidade é o caráter de Cristo formado em nós. Nós não podemos levar na brincadeira o que Deus leva a sério. Santidade é algo sério, é algo que a palavra nos ensina. E é algo que o Senhor nos faz andar em santidade.
Então, quando a palavra fala sobre uma mente santa, nós devemos ter isso em mente. Nós devemos ter uma mente santa. Mas vamos entender primeiro o que é santidade. O que é santidade? Nós temos um conceito muito errado, vindo do mundo, é claro, de santidade. Nós achamos que santidade é impecabilidade, inerrância, ou é aquele ser perfeito, né? Aquele que não erra, aquele que não peca. Tanto que quando nós vemos uma pessoa com uma moral ilibada, as pessoas falam, olha lá o santinho. De uma forma de chacota, é claro. Mas santidade não tem nada a ver com impecabilidade ou inerrância. Santidade é ser separado do mundo. Isso não pode sair da frente dos nossos olhos. Isso é a base da nossa fé. Ser santo é ser separado. E o que é ser separado? Ser separado é ser diferente do mundo. Se nós somos separados do mundo, nós somos diferentes do mundo. Nós não seguimos o mesmo trajeto que o mundo. Nós não temos as mesmas perspectivas que o mundo. Nós não temos o mesmo objetivo que o mundo. Nós somos diferentes, nós somos separados. É muito bom e muito interessante a gente usar o exemplo das muralhas de Jerusalém. A palavra até dá uma ênfase, com Neemias reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Qual que era a importância daqueles muros que cercavam a cidade de Jerusalém? Não era uma função somente de proteger a cidade, era uma função também de delimitar. A partir desse muro está Jerusalém. Fora desse muro está o resto. Então, por isso que o Senhor dá tanta ênfase no livro de Neemias, as muralhas. E é isso que é ser separado. É estar diferente, estar em outro lugar que o mundo. Então, vamos progredir aqui no nosso estudo. Em 1 João, não precisa abrir, capítulo 5, versículo 19, fala que o mundo jaz no maligno. Amados, o que seria o mundo jaz no maligno? Quando nós vemos uma lápide, não sei se os amados já viram, está escrito, né, aqui e jaz. O que significa essa palavra jaz? Significa que está morto. Então, quando a gente vai no cemitério e fala, aqui jaz fulano de tal, está escrito aqui está morto fulano de tal. Então, quando a palavra fala que o mundo jaz no maligno, a gente pode saber que o mundo está morto no maligno. Nós vivemos em um mundo de trevas, amados. O que a palavra quer nos dizer quando ela fala mundo? Fala de um sistema. Não é o mesmo mundo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque quando Deus ama o mundo, Ele não está amando o sistema do mundo, Ele está amando as pessoas. A gente até teve um problema ali na página Suficiência de Cristo, de uma pessoa falando que a gente tem que amar o mundo porque Deus amou o mundo. Isso é uma loucura. Nós somos separados do mundo. O mundo é um sistema maligno, um sistema diabólico. São princípios e valores que são colocados diante de nós todos os dias. Se a gente ligar uma televisão, por exemplo, a gente vai ver lá mentira, adultério e tantas outras coisas que são contra a natureza de Deus. É isso que o mundo tem pregado para nós. É isso que o mundo tem deixado cada vez mais normal, não seria normal a palavra, mas mais comum. O mundo tem imposto os seus princípios, os seus valores sobre nós. O mundo quer que nós tenhamos um acolhimento com eles, mas isso não é possível, porque nós somos separados. Nós não somos do mundo, nós somos libertos do mundo. É um mundo que jaz em trevas, mas a própria palavra fala que nós somos libertos do império das trevas e chamados para o reino do Filho, seu amor. Nós somos chamados para a luz, nós somos chamados para Cristo. Por isso, a santidade é tão importante e a santidade é um assunto essencial na vida da igreja. O próprio Senhor fala que nós não somos do mundo, em João 17, versículo 16. Nós não pertencemos a este mundo.
Nós não fazemos parte desse sistema. Nós somos dele. Nós somos um povo diferente, um povo que habita só. Isso é cristianismo. E o assunto de santidade tem sido deixado de lado nos púlpitos da igreja. Por quê? Porque é algo que envolve renúncia, envolve nossa responsabilidade, nós vamos lutar por isso. É algo que o Senhor vai fazer juntamente conosco, mas nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Isso é santidade. Não é algo fácil, algo que simplesmente ocorre em nossas vidas de uma hora para outra. Não. Santidade exige labuta, exige o nosso próprio esforço. E santidade é um progresso. Santidade é um caminho. Quando nós nascemos de novo, quando nós cremos no nosso Senhor Jesus, que nós somos atraídos naquela cruz e que com Ele nós somos mortos, com Ele nós somos ressuscitados, nós começamos a vida cristã. Nós nascemos de novo. Mas será que o Senhor está contente somente com a nossa salvação, do nosso espírito? Será que o Senhor está contente somente com a nossa regeneração? Não. O Senhor quer que nós progridamos, que nós caminhemos, que nós corramos a nossa carreira que está proposta. O Senhor quer tratar conosco, até porque nós viemos de um contexto, todos nós que cremos no Senhor, nós passamos a nossa vida toda no mundo, cheios de traumas, de dificuldades, pecados habituais. Então, o que o Senhor precisa fazer conosco? Ele precisa lapidar, tirando as arestas que Ele não quer. Ele precisa forjar-nos novamente de acordo com a vontade dEle. Isso é santidade. É o tratar do Senhor conosco. E santidade é um assunto tão sério que em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 1, a palavra fala para nós deixar toda a impureza e aperfeiçoar a nossa santidade. Então tem um caminho de responsabilidade nossa, que nós devemos aperfeiçoar a nossa santidade. Que isso não saia das nossas mentes, amados. E por que eu estou falando de santidade? Por que o assunto que eu quis trazer aqui hoje é a santidade? É algo que o Senhor tem despertado na minha vida. Porque hoje nós temos visto uma igreja mesclada com o mundo. Não estou falando da cristandade, mas estou falando daqueles que já creram, que confessam que Cristo é o Senhor de suas vidas. Nós estamos muito confortáveis neste mundo. Nós gostamos deste mundo. Nós gostamos das coisas deste mundo. E nós precisamos levar o nosso cristianismo e a nossa santidade mais a sério. Amados, nós temos tantos planos e projetos para aqui desse mundo. Nós gostamos tanto das coisas daqui. O que vocês acham que João quis dizer quando ele disse lá em sua primeira epístola: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo? Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer isso mesmo. Que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há neste mundo. Não existe segredo, não existe mistério. Existe renúncia. E cristianismo é renúncia. É tomar a cruz e seguir a Cristo, independente da circunstância. Na dificuldade, na alegria, na bonança, ou no infortúnio das nossas vidas. Isso é cristianismo. Amados, e por que nós amamos tanto esse mundo? Porque o mundo tem os seus charmes, os seus desígnios. Ele vem nos atraindo de tantas maneiras. Eu vou dar um exemplo só, que é o entretenimento. Quanto tempo nós gastamos com um celular? Nós passamos horas e horas rodando uma rede social, olhando stories de Instagram ou de Facebook. Quanto disso tem tirado o nosso tempo? Quanto disso tem estado na nossa vida? Nós estamos muito mesclados a este mundo. Eu gostaria de dar um exemplo aqui de irmãos morávios. 2 exemplos aqui. São irmãos se eu não me engano, do século XVII ou XVI.
que eles eram refugiados, que foram pregar a palavra por todo mundo. Foi o maior movimento evangelístico que já pisou nessa terra. Foram os irmãos morávios. Tem duas histórias que eu queria contar desses irmãos. A primeira é de um homem que ele foi conversar com o responsável por aquele lugar. Era um conde, era um homem de nobreza, então era um homem muito rico. E ele sustentava os morávios. Então ele foi conversar com esse conde, que era o conde Zinzendorf. Ele falou para esse irmão: eu preciso de um par de botas, porque eu quero ir pregar na Groenlândia, se eu não me engano. Quero pregar para os esquimós. E lá é um lugar que neva, então é um lugar que não tem condição de você andar descalço. Seus pés vai ficar na carne viva, não tem condição de você ir andar num lugar daquele descalço. E esse irmão, ele não tinha sapatos. Ou, se eu não me engano, os deles estavam muito velhos. Eram impossíveis para ir naquela missão. Então ele vai conversar com esse conde. E ele pede um par de botas novos para que ele pudesse ir pregar para os esquimós. Então o conde sim fala: tudo bem, eu irei te dar essas botas, só espere até o amanhecer do próximo dia, que eu irei entregar até a sua casa. Então, quando o conde chegou na casa daquele irmão, já não tinha mais nada lá, somente um bilhete. Não consegui esperar até o amanhecer. Ele já tinha ido pregar, sem as botas, porque ele amava o Senhor. Outra história dos mesmos irmãos moráveis, eram dois irmãos, e eles eram irmãos de posse, eles tinham uma certa riqueza. E eles ficaram sabendo que em uma certa ilha existiam 3.000 africanos ali, negros escravos, escravizados. E eles decidiram se fazer escravos para ir pregar naquela ilha que não conhecia a palavra. Eles se venderam como escravos para poder entrar ali. Abdicaram tudo que eles tinham para poder pregar a palavra. Por que eu estou dando esses exemplos, amados? Porque esses irmãos, eles não estavam confortáveis neste mundo. Eles eram separados. Eram separados para uso exclusivo do Senhor. E João capítulo 12, vamos abrir lá, amados. Faz hora que a gente não abre a palavra. Abriu só em Êxodo. João capítulo 12. Versículo 25. João 12, 25, a palavra diz: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Esses irmãos não amavam a sua vida neste mundo. Eles iam pregar a palavra. Eles, independente da circunstância, mesmo sabendo que eles iriam morrer, eles iam pregar a palavra. Eles eram separados, eles não amavam a própria vida, eles amavam unicamente o Senhor. Isso é santidade. Isso é uma vida santa. Eu não estou falando para nós agora fazer da mesma maneira. Vamos vender tudo que temos e vamos viver vidas monásticas num deserto, isolados. Não estou falando disso, amados. Mas eu estou falando da questão que nós temos de priorizar o Senhor em nossas vidas. Será que o Senhor tem ocupado o primeiro lugar? Ou será que Ele está sempre em segundo plano? Nós fazemos tudo o que precisamos e se sobrar tempo nós deixamos para o Senhor ou sequer deixamos. Como nós precisamos nos arrepender, nos quebrantar perante o Senhor. Saber que nós estamos muito arraigados neste mundo. Vamos continuar. Santidade é algo sério. Tem um irmão que ele até mostra, que a palavra fala que Deus é 3 vezes santo. Santo,
santo, santo. Você não encontra na Bíblia que Deus é justo, justo, justo. Que Deus é amor, amor, amor. Mas você encontra que Deus é santo, santo, santo. Então é algo essencial para a vida cristã. Se nós temos um Deus santo, nós precisamos ser santos. Amados, vocês sabem qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Nós não devemos levar na brincadeira o que Deus leva a sério. Foi o que Tozer disse certa vez. Santidade é algo sério, é algo que está na palavra, é algo que nós devemos nos empenhar para buscar. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos abrir lá, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Esse é um texto que é comumente usado para falar de casamentos, o jugo desigual, mas não se aplica só a casamentos. Ele se aplica a qualquer associação do cristão com o mundo. É um texto que engloba projetos, engloba casamento também, engloba perspectivas, engloba muitas coisas. Então é um texto essencial para falarmos de santidade. 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14, a palavra fala: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O que é um jugo? Jugo era uma ferramenta que eles usavam na época para arar a terra. Era um negócio onde eles colocavam os bois para trabalhar, colocavam 2 bois, e esses bois puxavam. Então, quando fala de jugo desigual, está falando de 2 bois que não se dão bem, que não se associam. Então, olha aqui. Agora ele faz 5 perguntas retóricas, onde ele coloca um contraste. É muito interessante esse contexto aqui de 2 Coríntios. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade ou que associação, no original, pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que associação pode haver entre a justiça e a iniquidade? Romanos 6 nos mostra que nós somos libertados do pecado para sermos servos da justiça. Ou que comunhão da luz com as trevas? Eu já citei aquele versículo, que nós fomos libertados do império das trevas e fomos chamados para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Somos filhos da luz. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Olha que ele vai fazer uma série de palavras aqui, ó. Sociedade ou associação, comunhão, harmonia, união, ligação. Então, o apóstolo Paulo está nos mostrando com alguns exemplos, fazendo um jogo de palavra para nos ensinar alguma coisa. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse é um texto de Levítico que Paulo usa aqui. Nosso Senhor Jesus, ele habitou entre nós, andou entre nós e hoje ele vive em nosso espírito. Ele está dentro de nós. E por isso nós podemos clamar: Abba, Pai, porque nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Então é um privilégio muito grande nós sermos povo do Senhor. Então olha a continuação desse versículo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Separai-vos. Enfatiza aqui, ó, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei.
Serei o vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, que grande privilégio nós temos de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo, do Deus Soberano, do Deus que está acima de tudo e de todos. Nós podemos chamar Ele de Pai. Aquele que é santo, 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 habita em nós. Isso é algo que não entra na minha cabeça. Algo que me indigna, de uma maneira boa, é claro. Como pode um Deus todo-poderoso vir habitar em seres falhos e miseráveis como nós, feitos de pó? É isso que o nosso Senhor fez. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, não precisam abrir, fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é a igreja. Nação santa, povo de propriedade exclusivo para uso próprio do Senhor. Então, amados, vamos em outro texto aqui, Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Versículo 15. Eu vou ler o 15 e o 16. É um texto que complementa muito esse de 2 Coríntios que a gente leu. É Moisés falando com o Senhor. Versículo 15 diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amados, nós somos separados de todos os povos da terra. Nós somos o rebanho exclusivo do Senhor. Isso é a igreja. Nós somos diferentes. Nós não nos comportamos como o mundo. Nós não nos vestimos como o mundo. Nós não agimos como o mundo. Nós somos o povo do Senhor. Isso não pode ser algo dúbio, algo que inútil em nossas vidas. Nós devemos levar o cristianismo a sério. Nós devemos levar a santidade a sério. E como isso não pode não impactar os nossos corações? Eu estava escutando um estudo do irmão Thomas, ele fala a seguinte coisa. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu notei. Que antes da igreja impactar o mundo, a igreja precisa ser impactada. É algo que ficou no meu coração, algo que eu vou levar para a vida toda. Nós precisamos tomar de vez em quando uns chacoalhões, algumas exortadas, para que possamos andar no rumo certo. A palavra nos ensina dessa maneira. Nós não aprendemos de outra maneira, nós somos teimosos. Se nós não tomarmos um chacoalhão de vez em quando, nós vamos ficar sempre naquele marasmo espiritual. Tá bom assim, tá bom desse jeito. Nós precisamos aprender, amados. E o entendimento da graça é a chave para a vida em santidade. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler o versículo 3 também, para termos um contexto melhor. Gálatas 1, 3. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, que versículo precioso que temos aqui. O nosso Senhor Jesus verteu o seu sangue naquela cruz, para nos libertar dos nossos pecados.
Ele fez aquela obra tão maravilhosa, onde Ele nos colocou nele. Ele nos trouxe reconciliação, salvação, expiação, propiciação. É algo muito grande a obra de Cristo na cruz. É algo que nós podemos estudar por toda a eternidade e não entenderemos a grandeza de tamanha obra que Ele realizou ali no Calvário. Ali Ele nos regenerou com a sua palavra. Ele nos incluiu naquele corpo. Ele nos levou a morrer juntamente com Ele, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida nova. Uma vida, como está escrito aqui, desarraigada deste mundo perverso. Uma vida separada. Se nós entendemos que o nosso Senhor Jesus pagou um preço incalculável, nós vamos... não tem como nós vivermos a vida de uma maneira que nós queremos. É que nem fala em 2 Coríntios 5, 14 e 15. É um texto que eu falo em todas as minhas pregações. Qualquer pregação que você escutar eu falando, você vai escutar esse texto. Porque eu acho que é o texto mais importante que o Senhor me mostrou e que todas as vezes Ele reforça no meu coração. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E aqueles que morreram, aqueles que foram regenerados, não vão viver mais para si mesmos, mas vão viver por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós vamos viver para Cristo. Nós vamos viver sobre o senhorio de Cristo. Então eu vou fazer as minhas vontades? Vou fazer tudo de acordo com a minha própria vontade? Não vou. Vou fazer segundo a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor que é Cristo. Isso é cristianismo. Então, como podemos olhar para uma obra tão grande e vivermos da mesma maneira? Não há possibilidade, amados. Não há possibilidade. Eu estava lendo um livro do irmão Antônio Abuchain. Ele faz uma colocação muito interessante. Ele fala: não estamos separados do mundo por uma cerca. Não estamos separados do mundo por uma parede. Não estamos separados do mundo por uma certa distância. Nós estamos separados do mundo pela cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é a chave para entendermos santidade. A Bíblia diz que nós temos uma santa vocação. Nós somos chamados para sermos santos. Nós somos chamados para ter uma mente santa. 1 Pedro, capítulo 1. Os amados já conhecem esse texto. Eu estou sendo aqui o arauto do óbvio, só estou falando que eu acredito que todos os amados já sabem o que precisam fazer, lendo o texto que nós já conhecemos, mas textos essenciais para a vida cristã. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vou ler o 14 para termos uma compreensão melhor. Como filhos da obediência, não vos amoldais às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos ser santos em quanto do nosso procedimento? Em quanto? Todo. Eu não posso viver uma vida 50% santa. Eu não posso viver uma vida 99% santa. Não é o suficiente. Nós temos que viver 100% com uma mente santa. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos o povo santo. E como nós podemos viver de maneira santa? João, capítulo 17, versículo 17, vai nos dar a resposta. Na oração sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus, ele diz: santifica-os
na verdade. A tua palavra é a verdade. É pela palavra. É pela palavra que nós somos santificados. Amados, Hernandes, eu estava escutando a ministração do Hernandes, ele é bem prático, ele fala, quer ser santo? Vai ler a Bíblia. Ele resumiu o que esse versículo quer dizer para nós. Amados, se nós não nos aplicarmos em ler a palavra da verdade, em buscar o Senhor, ela não vai poder fazer nada por nós. A palavra não se lê sozinha. Quer ser santo? Vai ler a palavra. Se nós não lermos a palavra, se nós não formos cheios da palavra e cheios do nosso Senhor Jesus, nós não conseguiremos em hipótese alguma viver de uma maneira santa. Nós não teremos uma mente santa. Nós não teremos um procedimento santo. É por isso que a palavra tem que encher as nossas vidas. Nós temos que nos aplicar lendo a palavra. Nós temos que ter diligência pela palavra. Acho que vocês já escutaram aquela frase, não existe almoço grátis. E não existe santidade grátis também. Tem que ler, tem que buscar. O irmão Amaury, certa vez ele disse algo que me impactou bastante. Nós temos que ler a palavra. Ele não estava falando de ler um jornal, de ler uma notícia no WhatsApp, de ler uma revista, ler um livro. Está falando de ler a palavra do nosso Senhor Jesus. Está falando para ler a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito. Colocar o joelho no chão e clamar por misericórdia. E ler. E meditar. E buscar. Tem muitas coisas que a gente não vai entender. Mas nós devemos nos aplicar e buscar cada vez mais. É um processo em nossas vidas. E é de fato um caminho difícil, um caminho que muitas vezes vai contra a nossa vontade. É difícil pegar a palavra para ler. Você vai pegar a palavra, estoura o pneu na frente da sua casa e cai um raio e o telefone liga e vem outra pessoa da casa fazendo barulho e varrendo. Não sei se os amados sabem como é isso. E é cachorro latindo, e é o vizinho que começa a fazer barulho. Ler a palavra é luta. Não é fácil. Parece que o inferno todo se levanta. Mas, amados, nós devemos ter sim certa diligência, certa renúncia e saber que mesmo em dificuldade, nós temos que se aplicar, temos que buscar. Nem que seja, vou ler um versículo só pela manhã. Vou ler um só e vou meditar nele o dia todo. Vou ficar com esse versículo o dia todo na cabeça. Isso é meditar a palavra. Não estou falando aqui para você pegar sua Bíblia, abrir em Gênesis e ler até Apocalipse em menos de um mês. Não. Pega um versículo. Pede, Senhor, me revela a tua palavra. E lê aquele versículo. Busca aos pés do Senhor o que a palavra quer falar. O que Ele quer comunicar aos nossos corações. Devemos ter responsabilidade. Porque se nós formos cheios da palavra, se nós formos habitados pela palavra, nós poderemos ser santos. Amados, como nós precisamos de arrependimento, quebrantamento, colocar nossa cara no pó e clamar por misericórdia. Como nós temos sido falhos, como nós não temos vivido uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Nós não temos sido tão santos quanto deveríamos ser. É até estranho falar isso, porque muitas vezes nós deixamos a santidade como uma coisa meio opcional, né? O cristianismo com a santidade opcional. Não é possível. Não existe cristianismo sem santidade. Nós devemos nos aplicar. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas nós temos todo o amparo do Senhor. Ele mesmo cuida de nós. Ele mesmo
vem nos ensinar da própria palavra. Que privilégio que nós temos, amados. Que possamos nos aplicar cada dia mais em viver essa vida santa perante o Senhor. Porque é algo muito importante, é algo essencial na vida da igreja. É algo que nós precisamos ser impactados. Que isso esteja em nosso coração todos os dias. Que nós devemos ter um procedimento santo, independente da circunstância. Nós somos o povo santo, nação santa. Amém? Amém. Vamos estar orando então, encerrando esse tempo. Tinha mais coisa para falar, mas o nosso tempo está se esgotando, então, amém. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Pai, de sermos ensinados por Tua Palavra. O Senhor tem nos dado, Pai, a graça de podermos compartilhar textos, Pai, de podermos ser ensinados por Tua própria mão, Pai. Que graça temos, Pai. Então continue falando conosco, Pai. Nos ajude em nossas fraquezas. Seja nos sustentando, Pai. Nos dando cada dia mais anseio por Cristo, Pai. Até que Ele seja cada dia mais formado em nós, Pai. Oh, Pai, como carecemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.